pessoal, tudo bem? Vamos hoje dar continuidade à nossa aula de história. Ela está na página 75, tá? E a gente vai continuar falando sobre essa questão indígena, né? Desse povo raiz, sobre a importância de cada um pedacinho da gente conhecer sobre eles, né? Para que a gente também possa se conhecer, se entender melhor um pouco, porque de alguns costumes, alguns modos alimentares, né? Tudo tem herança, né? Dos índios para nós. Então, a gente vai falar um pouco sobre a religião indígena, tá? Ela se caracteriza pelo xamanismo, né? Que ele está associado à presença constante de elementos da natureza em relação ao homem ou o seu espírito animal. Eles respeitam profundamente a natureza e os animais, como nós sabemos, né? O índio ele só retira da natureza o que ele realmente precisa. Os animais ele caça não só para matar, mas realmente para alimentar-se, né? Eles acreditam que os animais, né, são pessoas que quando morrem, elas se tornam um animal. Elas voltam, né, em forma de animais. Por isso, tanto o valor, né, espiritual para eles é muito grande em relação a isso, né? Daí o motivo de haver tanto respeito, né, pelos animais, tá bom? A figura do xamã é conhecido no Brasil como pajé, tá? É fundamental para a tribo, né? Ele é aquele que conhece tanto da natureza quanto em relação às tribos também, tá? Tem o líder espiritual, que é o pajé, né? Os indígenas, eles acreditam que o xamã, né? Ele é um homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual, né? Por conversar com outros seres, com pessoas que já faleceram, etc, né? E por isso ele tem várias, digamos assim, atribuições, várias responsabilidades dentro de uma tribo, tá? Vou citar só algumas aqui que o livro de vocês falam, tá bom? Predizer o futuro, né? Influenciar os fenômenos da natureza, dar o nome a recém-nascidos, né? E por aí vai. Então, por acreditarem que esse pajé, ele realmente é uma figura espiritual muito forte, que tem ligação com outro mundo, né? Então, muitas coisas da tribo dependem muito das decisões do pajé. Até o próprio cacique também, né? Ele, para tomar decisões, ele consulta, né, o pajé para saber algumas coisas da tribo, né? Os mitos, né, originais também têm uma presença muito forte na religião indígena, tá? Desses mitos, é muito comum a presença de animais com características humanas ou não humanas. Por exemplo, um cachorro, um cachorro que a gente conhece, né? Um animal do mato, né, que tem alguma característica humana, que seja o olho, que seja as mãos, né? A questão da face, tá? Então, eles acabam misturando um pouco isso, tá? Os indígenas também, eles praticam diversos ritos, né? Pintar o corpo, furar a orelha, né? Dançar, ficar em silêncio, né? Isso também eles fazem esses ritos em representação de acordo com a religião que eles acreditam, de acordo com os rituais que eles seguem, né? Em cada tribo, tá bom? E aí, pessoal, né? Vamos para a página 80, tá? As heranças indígenas que nós temos são inúmeras, como nós já vimos. Conhecemos e até vivemos no nosso dia a dia, né? Durante muito tempo, houve uma valorização da cultura, né, europeia, digamos que diminuindo a cultura indígena ou a cultura africana, tá? É o que tá dizendo aqui no livro para vocês, resumindo, né? Em palavras bem claras, tá bom? Pra gente entender um pouco sobre a herança dos indígenas, né? Para nossa formação cultural do nosso povo, é preciso compreender, né, que toda essa cultura ela é baseada na coletividade e sustentabilidade. Coletividade, porque há uma divisão de trabalho entre os membros da aldeia, como nós sabemos. Cada
pessoa na tribo, né, cada grupo ali, ele tem uma responsabilidade. Os homens, né, caça, pesca, proteção da tribo, né, eles preparam a terra para o plantio. As mulheres, a questão do cuidar das crianças, né, da alimentação, né, elas também plantam, né, os homens preparam a terra e elas que plantam. Agora, na hora da colheita, todo mundo trabalha junto, tá? Isso é viver coletivamente, pessoal, tá? Cada grupo fazendo o seu papel para que toda uma tribo ela possa funcionar de maneira adequada, tá? As crianças também, desde cedo, elas têm, né, a sua influência de aprender, os meninos vão aprendendo desde cedo as técnicas de caça, de pesca, né? As meninas também a fabricar os utensílios, a questão da alimentação, né? Então, isso é viver coletivamente, tá? E aí, desse modo de vida, nós herdamos inúmeras contribuições culinárias, principalmente, né? Tapioca, beiju, quem não gosta de beijuzinho de manhã, né? Até mesmo à noite, tá? Pipoca, né? Técnica de cozinha, né? A questão do preparo do alimento, né? Aqueles que são tampados em fogo baixo, tá? Os instrumentos e utensílios que herdamos, né? Cestas, peneiras, redes, né? Potes, vasos, né? Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Aí também tem a questão que eu lhe falo de vocês, que há algum tempo, né? Houve uma certa semelhança na estrutura familiar dos europeus e dos indígenas, né? Pois todas as duas culturas, ambas, né? O casamento estabelecia aliança entre aldeias e famílias. Antigamente, o europeu branco era o seguinte: havia o casamento, mas a mulher ela não escolhia, eu tô apaixonada por essa pessoa, vou casar com ela, não. Era a união de famílias. Aquela família tinha uns bens tal, aquela outra tinha outros bens, vamos juntar os nossos bens, né? Para que a gente possa crescer. E como eles faziam isso? Através do casamento. Isso era muito normal na época de reis, rainhas, né? Se casavam mesmo para a questão de união de forças, né? De união de bens. Na aldeia também, tá? Só que não era aquela união de bens, mas a união de aldeias, tá? A união também da questão de prosperidade entre eles, tá? Ainda, né, foi muito praticado durante muito tempo pelos europeus. Hoje não, hoje a gente, né, casa com quem a gente quer ou quem não quiser também não casa, né? Mas por aí vai, tá? A quantidade de homens também na família é muito importante, tá? Para eles, naquela família que tem mais homens, é considerada aquela família mais poderosa porque ela vai ter mais guerreiros, mais caçadores, né? Mais pessoas para proteger a tribo, quem sabe até um futuro pajé, um cacique, né? E assim, são coisas que estão incutidas no nosso dia a dia, né? Antigamente também, até para os europeus, né? As mulheres que tinham filho homens, elas eram bem mais vistas, né? Porque o filho era homem, tá? E aí, na página 85, tá? Literatura indígena. Como assim, professor? Os índios leem? Né? Vamos ver um pouquinho sobre isso, tá bom? A literatura indígena, ela está baseada na oralidade, ou seja, tudo é transmitido através da fala, tá? Como estou falando com vocês aqui, né? A oralidade, tudo é transmitido através da fala, né? Na tradição oral indígena, a música é uma extensão da fala. Eles ensinam também através das músicas, né? E aí, um discurso, ele pode começar ou terminar com um canto, ou o canto começar ou terminar com um discurso, vice-versa, tá? E aí, vamos ver as divisões da literatura indígena, tá? Primeiro tem as narrativas, cada uma tem seu objetivo, tá? Cada narrativa, ela tem um objetivo. Elas são comuns para as mais diferentes situações do cotidiano, ou exclusivas a um grupo, só para homens, por exemplo, tá? As instrutivas, de instrução, já está dizendo, né? São comuns em situações em que os adultos
ensinam regras, costumes, tradições, né? Tudo através de instruções, são os instrutivos, já tá falando. Eu vou instruir você, vou te ensinar como se faz isso, né? As canções, né? São muito comuns no momento que os indígenas, eles se referem aos animais, né? E ao seu comportamento e ao amor também, tá? E as invocações, elas são próprias dos momentos de curas medicinais ou de prática de algum trabalho, né? Algum tempo atrás, né, as pessoas brincavam muito. Então vamos fazer aqui também, né? O nosso estado faz muito calor. A gente está se aproximando de um período bastante quente, né? Você sabe, BR é o BRO, aquele período que os meses são mais quentes. E aí, as pessoas falavam, vou fazer a dança da chuva para chover, que nem os índios, né? Naquele momento que o índio ele tá dançando, pedindo, ele está invocando para que chova, para que, né, abasteça a colheita dele, etc e tal, tá? Então esse é um tipo de ritual de invocação, né? Que eles cantam, eles vão invocar, né? Tanto a chuva como a cura para alguma pessoa que está doente na tribo, tá? Isso são chamados de invocações, certo? E aí nós, né, encerramos aqui um pouco sobre a questão dessa herança, desse povo, né, que eu chamo de povo raiz, que é o povo realmente que são os primeiros que estavam aqui no Brasil, né? Quanto a influência deles ainda a gente usa no nosso dia a dia, dormir em rede, tomar banho todos os dias, né? A forma de alguns alimentos utilizados, que nós ainda fazemos uso, né? Ainda bem, né? Que fazemos uso. É muito forte a influência dele no nosso cotidiano. Então é muito importante nós conhecermos um pouco sobre eles, né? E aí o que vai ficar de atividade, tá? A gente vai encerrar. Vocês vão responder. A gente começou na 75, né? Vocês vão responder a 77 e 78 e 79, tá? Depois vocês vão para 82 a 84. Essas páginas aqui, 82 a 84, são 8 questões de respostas pessoais, tá? A maioria delas são para vocês pesquisarem alguma coisa, tá? Por exemplo, aqui na sétima, pesquise informações atuais sobre as reservas indígenas e escreva qual é a sua importância. Vou escrever quais são algumas reservas indígenas que tem no Brasil e por que elas são importantes, tá? É só uma dica, tá bom? Vocês vão colocar aqui, né? E vocês vão responder a 86 e 87, tá bom? Repetindo. 77 a 79, 82 a 84, praticamente todas as perguntas, né, são para vocês pesquisarem. Não precisa ser aquela pesquisa longa. Dá o que tá pedindo, tá bom? 86 e 87, certo? Por aqui a gente encerra o nosso assunto sobre, né, a herança indígena, a importância dela na nossa vida, tá? Que a gente possa cada dia mais respeitar esse povo tão rico em cultura, né? Sabe viver tão bem de modo coletivo, distribuir, né, as atividades, né, respeitar o que cada um faz, tá bom? Que a gente possa aprender muito mais com eles, tá? Até mais.